Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho mais do nosso país em relação à espiritualidade. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele é considerado o país mais desenvolvido no planeta Terra atualmente em relação à espiritualidade, ou em relação, na verdade, à maturidade espiritual das pessoas que vivem aqui, né? Então, se a gente for pegar o povo brasileiro, no geral, nós somos muito afetivos, mais ligados à religião. Vocês imaginem que assim, é como se cada um de nós tivéssemos um nível energético de empatia, de amor, né, de aceitação das leis universais. E é como se então, se a espiritualidade conseguisse captar essas vibrações de pensamentos e sentimentos, e o Brasil estaria na sua média, né, de população mais avançado que outros países. Então a gente sente menos ódio, a gente é um país que tu pode ver que a gente não quer guerra, né, dificilmente estamos envolvidos com guerras. Obviamente tem muito que precisa melhorar, sim, mas, inclusive, Chico Xavier, antes da sua morte, ele falou que o Brasil seria o futuro da humanidade, né? E muitos entenderam que o Brasil seria o futuro economicamente, né, na sua questão financeira, mas não, né, no sentido muito mais importante que é o nível espiritual mesmo. E aí também, algo que eu sempre falo, que eu sei que causa muita polêmica, mas não adianta, né? Chegam alguns pontos nós precisamos nos posicionar. E como eu sempre falo para vocês, essa é a minha posição, é o meu entendimento, e aí cada um pode ter o seu, né? Mas a gente precisa cuidar muito, principalmente esse ano, pessoal, com as eleições, com quem a gente coloca no poder. Tem que cuidar muito com as falsas promessas, até porque muitos países, nesses últimos anos que houve reeleição, que o novo presidente assumiu, a gente está tendo uma guerra espiritual muito grande entre o bem e o mal, digamos assim, né? Embora não estejamos em lados opostos, como já fiz outro vídeo aqui no canal. Mas nós precisamos realmente seguir nesse caminho de iluminação que o Brasil precisa para que coisas ruins, né, para que a gente possa evitar catástrofes e mais coisas ruins. Bom, a pandemia ela veio para nos ensinar muita coisa e a Terra ela vai ir para a quinta dimensão. Isso já foi apertado o botão lá pelo nosso comandante. Então, a partir de agora, nós precisamos começar a ter mérito para não precisar que algumas coisas ruins aconteçam, né? Como guerras mundiais, como asteroides, como catástrofes assim que vão disseminar grande parte da população. Então, nós precisamos vibrar, nós precisamos tomar decisões conscientes para que a gente tenha merecimento de coisas assim não precisarem acontecer. Porque senão elas vão acontecer num sentido de acelerar a nossa evolução, né? Se a gente não faz pelo amor, a gente tem que aprender pela dor. E falando um pouco do Bolsonaro, né, do nosso presidente atualmente, inclusive alguns dizem que ele é a encarnação de Dom Pedro, né? E faria total sentido, assim, vendo um pouco da história, um pouco do que ele defende, de como que é a conduta dele, né? E foi e é um espírito defensor do nosso país, que inclusive se a gente for puxar o histórico, ele vem tendo encarnações dentro dessa missão durante muitos anos, né? Que ele vem exercendo essa função. Então, nada mais é do que uma missão que ele tem, que ele vem desempenhando em várias encarnações, como nós também temos as nossas, né? Dificilmente a gente consegue terminar algo assim tão grandioso numa vida só. E outra coisa também muito importante falar, que daí eu começo a perceber, assim, independente se ele foi ou se não foi, muitas das coisas que ele fala, que ele defendeu, eu concordo totalmente, né? Se a gente for pegar pela vacina do Covid, ele foi um dos únicos que defendeu em não fazer a vacina. Se nós formos pensar, né, pessoal, foi muito rápido essa vacina. E a gente não sabe o que tinha ali, né? E alguns entendedores dizem, inclusive,
que são formas de controlar o nosso DNA e controlar os nossos pensamentos e tudo mais. Tanto que muito se fala aí das consequências que nós vamos tendo no nosso organismo e que estão relacionando com a vacina do Covid. Tanto que agora a terceira dose e por diante já não está se falando muito, né? Já não está obrigatório. Mas até mesmo antes, talvez nós não deveríamos ter feito, né? É uma pena porque tem coisas que realmente não somos obrigados a fazer. Eu, por exemplo, né, se eu quisesse viajar, eu precisava ter a vacina, então realmente precisei fazer. E eu não estou aqui sendo contra a vacinação, eu entendo que é sempre por uma questão de saúde, só que nem sempre a gente não tem... a gente não sabe quem que criou essa vacina, a gente não sabe o que tem dentro dessa vacina, foi muito pouco tempo, é muito dinheiro envolvido, então tudo isso ele gera uma energia que com certeza não é da luz, não é do bem, né? E outra coisa também que é importante falar, pessoal, que nesse mundo energético nós temos muito controle, nós temos muito interesse de grandes civilizações ou de raças, digamos assim, ou de entidades que querem nos controlar, que querem controlar o pensamento, o sentimento do ser humano da Terra. Então, eles buscam fazer isso de várias formas. Existem implantes, chips, que são implantados no nosso corpo etérico, que, por exemplo, não nos deixa raciocinar, não nos deixa pensar, não nos deixa ter energias elevadas, ou seja, eles nos controlam por N motivos, né? Porque eles não querem a nossa evolução. Então, a gente tem que cuidar com coisas que são impostas sem nos dar o poder de decisão e de livre arbítrio. Então, todas essas questões que são impostas por medo, por imposição, né? Normalmente não é da luz, não faria sentido ser da luz, né? A luz sempre nos dá poder de escolha. Então, eu deixo aqui essa reflexão, essa mensagem. O vídeo de hoje era mais para falar do Brasil mesmo, de dizer como o nosso país vai ter um papel muito importante nos próximos anos aí. E a gente tem também a Amazônia, que eu não sei se vocês já ouviram falar, da cidade de Ratanabá, que é uma cidade que deu origem realmente deu origem às civilizações do planeta Terra. E ela está escondida na Amazônia, tanto que a Amazônia é uma floresta que foi criada em volta dessa cidade, para proteger essa cidade. E por isso que muitos países têm interesse na Amazônia, não é pelas suas florestas, pela sua riqueza natural, mas principalmente por essa cidade que está lá no interior, né, da floresta e que pouquíssimos têm acesso. Então, muito se fala de que o presidente também não está protegendo a floresta e que é para deixar tantos por cento em mãos de outros países. É porque realmente eles querem acessar essas riquezas, essas informações que são tão antigas assim e que está aqui no Brasil, né? No nosso país. Também o Brasil ele está situado numa região. O nosso planeta também tem chakras, né? O nosso planeta é um ser vivo e a gente faz parte desse ser. E o Brasil ele está no plexo, como se fosse num coração, né, do planeta Terra. Então é aqui onde pulsam, né, as vibrações, é aqui no nosso país onde a gente emana mais energia e mais emoção, mais sentimento para o nosso planeta. Então esse é o nosso país e estamos aqui com certeza desenvolvendo bastante dessa parte também, mas a tendência é que cada vez mais o Brasil seja referência nesses termos, nesses assuntos e que faço votos de que a gente possa simplesmente não tomar nenhuma decisão que nos tire desse lugar e que venha a prejudicar o planeta ou a nossa evolução por algum motivo. Tá bom, pessoal? Dei uma viajada para variar. Deixa aqui tua curtida, teu comentário, tua dúvida, que aí também eu posso ir respondendo e pesquisando mais. Fiquem com Deus.